Tudo bem, Tamires? Tudo bem, Rovai, Dri, Juninho, todas e todos que estão assistindo aí a gente aqui na fora. Legal. Antes de começar a conversa com a Tamires, Dri, só onde compra-se o livro, como se encontra, Juninho? Dá a dica já para não ficar para depois. Legal. Pode visitar o nosso site, né? dandaraeditora.com.br. Lá consegue comprar, enfim, tem todas as informações. Muito bem. Fala, Dri. Não, eu ia falar que a Tamires, coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONASSE, né, anunciada do Ministério da Justiça, convidada pelo ministro Flávio Dino. Então, né? E assim, essa mulher ontem, como nós nos encontramos ontem, né, fisicamente, estávamos no mesmo lugar. Isso tem a ver até com o meu rosto assim caído, cansado de hoje. Aquela ressaca. Aquela coisa. Ainda bem que isso que era bom, viu, Tamires? E eu falei para a Tamires, ela tem uma responsabilidade imensa, né? E acho que o Juninho, até convidou o Juninho para aqui, para a gente falar um pouco disso. O Silvio Almeida também estava lá. Essa geração de negros e negras, né, Juninho? Como Tamires, você, Denis Oliveira, Silvio Almeida, enfim, muita gente aí forçou a porta e agora a porta começou a abrir um pouquinho, né? Fique à vontade aí, qualquer um dos dois quiser falar. Não, acho que primeiro parabenizar a Tamires, né? Eu acho ela tem uma trajetória belíssima, né? De militância no movimento negro, de também uma atuação no campo acadêmico, passou pela experiência, né, na prefeitura de Diadema, enfim, então chega, apesar de muito jovem, com muita experiência, né, para ocupar esse espaço. Então quero manifestar aqui a minha admiração e parabenizá-la por ocupar esse espaço e desejar aí toda a sorte aí, né, para essa empreitada, né? Assim como a nomeação do Silvio ontem, né? Anúncio. O Silvio é um grande amigo, parceiro também, que vem se dedicando a esse processo. Acho que, de fato, a gente está numa nova quadratura histórica, né? Importantíssima, onde eu acredito que a discussão racial ela se tornou incontornável, né? Então, a gente que, né, a nossa geração anterior, né, brigou muito para que a gente estabelecesse a ideia da democracia racial como um mito e a centralidade da discussão racial. Acho que isso foi uma agenda que se avançou muito, né? Então, hoje é um tema incontornável no conjunto da sociedade, mas, obviamente, que tem contornos que precisam ser aí trazidos, né? É uma disputa de por onde vai se dar essa agenda, né? E aí eu acho que essas figuras que estão ocupando, né, esses espaços traz uma perspectiva muito interessante, que não é uma ideia, primeiro, da representação pela representação e nem da lacração, né? Ou seja, só de criar likes para se promover nas redes sociais, mas eu acho que são figuras que estão preocupadas em construir um projeto de transformação e de melhoria da condição de vida do conjunto da população, e, sobretudo, a população negra, que é quem né, quem sofreu mais as consequências, não só do bolsonarismo, né, combinado com uma pandemia, enfim. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que é um momento histórico importante e eu acho que a Tamires tem tudo aí para cumprir um papel fundamental. Tamires, eu queria começar então com uma pergunta óbvia. Quais são teus planos agora que você já foi indicada para assumir esse cargo no Ministério da Justiça? Olha, eu acho que o PRONASSE ele é um programa desde na gestão do presidente Lula, quando o Tarso era ministro. Ele foi sendo aqui até agora, viu? Ele falou até. É sério? Ele falou? Falou. Ai, que legal. Você podia fazer o link, né? Se soubesse. Eu não juntei, devia ter te chamado junto, é verdade. A gente volta outra vez a fazer esse bate-papo. Mas é da época do Tarso como ministro da Justiça, e é um programa que
ele ainda existe porque ele foi promulgado em lei, né? A lei do Pronas, ela está vigente. O que aconteceu foi que ele foi dissecado, assim, ele foi completamente dissecado uma perspectiva de orçamento das políticas que eram ligadas ao Pronas, e aí hoje, basicamente, ele não existe. Ele só está lá no papel. Então, esse processo vai ser um processo em especial de retomada. E como é um processo de retomada, meu primeiro passo vai ser um passo de escuta. Eu quero fazer uma rodada com o movimento social, em especial o movimento negro. Estou já dialogando com algumas pessoas que trabalharam no Ministério da Justiça ou trabalharam com o Pronas na ponta, na execução na cidade, para tentar diagnosticar com eles como eles, né, quais eram as ações que eles acharam que são importantes retomar, quais são os pontos que precisa mudar, porque já na transição, eu fiquei responsável pela relatoria do Pronas, eu já tentei fazer um pouco o diagnóstico, já cheguei a conversar com algumas pessoas, mas agora, como tem um tempo, né, para fazer esse processo de retomada, então, o primeiro passo mesmo é fazer um desenho, assim, do que dá para a gente fazer, né, o que dá para retomar, num cenário em que a gente não tem orçamento, né, enfim, como é um cenário sem orçamento, e como o ano que vem é um ano do PPA, que é o plano plurianual, que é onde se discute, de fato, o orçamento para os programas e para as políticas que vão ser implementadas nos próximos 4 anos. Então, na construção do PPA de 2024 para 2027, que vai acontecer no ano que vem, eu vou fazendo esse processo de diálogo, de construção com os movimentos, com os gestores, para aí, de fato, construir uma retomada de um programa já com base na experiência passada, assim, né? Tentar não repetir os erros, porque tem várias críticas em relação à forma aos convênios. Então, já tem uma questão assim, a forma de convênio para o repasse trouxe vários problemas, seja para gestões ou para movimento. Então, vamos tentar fazer uma discussão de repasse fundo a fundo, né, do Fundo Nacional de Segurança para os fundos estaduais e municipais, com base num plano nacional que a gente vai precisar reformular, que seja construído nos estados, né, e nos municípios também. Então, assim, já tem algumas coisas, mas o primeiro passo, na minha visão, é conversar com as pessoas para montar esse desenho. Entendi. E como que vai se dar, assim, como para explicar aqui para o nosso público, porque a segurança ela é responsabilidade dos estados, né? Qual que é o papel do governo federal nesse sentido? Acho que com o Pronas é o Programa de Segurança Pública com Cidadania, né? Então, é um programa voltado para pensar ações de prevenção e de combate à violência, em especial nos territórios que têm um índice de criminalidade, de homicídio muito alto. E aí o Estado, né, o governo federal, ele vem como agente indutor de promoção de políticas nos municípios e envolve, no início, 95 ações, que iam desde formação em direitos humanos para os policiais, bolsa, formação para eles, inclusive para complementação de renda, compra de materiais para esses agentes, então envolvia desde ações focadas nos agentes de segurança, na valorização salarial, na melhoria, né, em relação aos equipamentos que eles tinham de trabalho, a articulação com movimentos para ações com a juventude negra, a bolsa para as mulheres em situações de violência, ações voltadas especificamente para a juventude e mulheres em situação de violência em territórios que o índice de criminalidade são muito altos, né, eram muito altos na época. Então, é um programa que envolve desde a articulação com cultura, com educação, com moradia, com esporte. Por quê? Entender a segurança cidadã, entender que segurança pública se constrói não não apenas com a repressão, né? Então, vamos comprar mais viatura, vamos comprar mais armamento, vamos ampliar o efetivo policial e assim vai resolver a segurança pública. Não, só isso não resolve, não vai resolver. O que vai resolver o problema da segurança é combater a desigualdade. Então, por isso que tem ações que são voltadas para a distribuição de renda, né, para a bolsa, seja para adolescentes ou para as mulheres em situação de violência. Tem ações voltadas para fortalecimento de oficinas de cultura, de oficinas de formação e educação. Tem ações que estão relacionadas à moradia, né, das pessoas, porque a gente sabe também que essa questão da violência, assim, ter uma casa, né, faz muita diferença nesse processo. Então, eu estou muito empolgada, porque assim, é tudo que eu estudo. Desde a graduação, também é uma reivindicação que a gente tem no movimento negro,
unificada em um programa só, assim, que dá para fazer uma articulação com várias áreas. Então, assim, ó, e aí tem o Silvio nos direitos humanos, a Aniele no combate, né, na igualdade racial, a Cida na mulheres, ainda não fechou a juventude, o Camilo na educação, a Nisa na saúde, então já dá para ver assim, o Marinho no trabalho, que também envolve trabalho. Se a gente for fazer uma ação voltada, por exemplo, para plano de saúde mental para os agentes de segurança, vai envolver a segurança, mas envolve o trabalho e envolve a saúde também. Né? Então, é uma coordenação de articulação de várias políticas, né? Então, eu estou bem empolgada por conta disso, porque é uma possibilidade real de ver na prática o quanto que essas políticas preventivas, né, elas podem fazer uma mudança. Então, assim, a gente não vai interferir diretamente no policial, porque quem é o chefe, né, da polícia é o governador do estado, é o comando da polícia militar. Mas a gente, por exemplo, pode fazer uma indução no seguinte: vamos ter um repasse para os agentes de segurança para uma política X. Esse repasse, para ele acontecer, a gente precisa construir alguns critérios. Um dos critérios é, se esses agentes de segurança, a corporação tem uma patrulha Maria da Penha, ou seja, faz o acompanhamento das mulheres que têm medida protetiva na cidade, aí isso é um ponto positivo. Se em determinado território o índice de letalidade policial diminuiu ao invés de aumentar, aí repassa. Não, aumentou, então não repassa. Então, a gente pode até, por meio dessa política de transferência, né, de orçamento para as políticas, fazer uma indução a partir dos critérios para, precisa reduzir a letalidade policial, né, precisa ter uma construção de patrulha Maria da Penha para acompanhar as mulheres sem medida protetiva, precisa. Então, mesmo sem, né, necessariamente ter essa competência, vamos dizer assim, o PRONASSE, né, o governo federal, através do PRONASSE, pode tentar de maneira indutora, né, conduzir políticas mais voltadas para a prevenção, de redução de violência e tudo mais. Muito bom. Juninho, fica à vontade para fazer perguntas para a Tamires. Muito legal, assim, eu acho que a gente, né, há uma reivindicação histórica, né, eu participei do Comitê contra o Genocídio da Juventude Negra aqui em São Paulo. Eu acompanhei muito, na época, a ideia da implantação do Juventude Viva, né? Que inicialmente, inclusive, a ideia era a Juventude Negra Viva, que tinha como conceito justamente esse, né? Olhar para os espaços de maior vulnerabilidade e produzir processos de desenvolvimentos locais, né? Então, eu queria um pouco perguntar para a Tamires se tem uma ideia de uma retomada desse projeto, porque eu acho que dialoga muito com esse conceito do PRONASSE. Na época, né, quem puxava o Juventude Viva era, claro que de forma transversal, era a Secretaria Nacional de Juventude, né? Mas queria um pouco perguntar para a Tamires se tem uma ideia de retomar esse projeto ou algo semelhante a isso, né? Que justamente tinha essa intersecção, cultura, educação, território, né? Eu acho que tem esse elemento do território e o processo pensar a segurança pública na ideia de um desenvolvimento social, econômico, cultural das localidades, ao invés de pensar apenas como repressão, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Já na transição, teve conversas que envolviam o GT de Segurança e Justiça, com o de Juventude, com o de Igualdade, e a gente falou sobre isso, inclusive, que a retomada do Juventude Viva fosse uma retomada com Juventude Negra Viva, porque uma das coisas que a gente tem falado, e falou na transição, e agora depois também tem comentado, nos últimos anos, tem uma discussão sobre uma redução do índice de homicídio. Só que em relação às mulheres negras, a população negra, a juventude negra aumentou. Então, no Brasil, reduziu o índice de homicídios contra pessoas brancas, enquanto contra as pessoas negras aumentou. E aí isso mostra para a gente que é fundamental que nesse próximo governo Lula a gente tem uma política assertiva de combate à violência, de combate aos homicídios contra a população negra, e isso precisa, assim, ser escancarado, assim. Então, no grupo de Justiça e Segurança, a gente falou sobre a construção de um plano de redução de homicídios contra a população negra, né, de enfrentamento ao racismo, seja numa perspectiva da justiça quanto da segurança pública, e no âmbito dessas políticas, de fazer uma retomada de algumas políticas que antes eram
eram gerais para serem específicas. A gente precisa ter uma meta de redução da letalidade contra mulheres negras, contra jovens negros, porque tendo numa geral, a gente está vendo o que acontece, reduz contra a população branca e contra a população negra continua aumentando, né? O nosso povo continua morrendo. E uma coisa que eu acho que é importante, por isso, inclusive, que eu resolvi ir para a área da segurança pública, é o seguinte: se o nosso povo não está vivo, a gente não tem acesso a nada, não dá para falar sobre moradia, sobre trabalho, sobre acesso à educação, sobre acesso à cultura para quem está morrendo diariamente. Assim, né? Então, tem que ser uma prioridade, né, nesses próximos 4 anos, construir política de redução e de defesa das nossas vidas, porque sem isso a gente não vai ter acesso ao básico, não dá para comer, não dá para morar, não dá para trabalhar, se a gente está sendo constantemente morto, né, no Brasil, e é o que está acontecendo. Então, uma das coisas que a gente tem falado na transição e agora que está montando as equipes, né, e aí a juventude ainda não definiu, mas agora que está fazendo esse processo de definição, é exatamente isso de construir essas políticas, de retomar algumas políticas, mas dessa vez não sem o receio do focar, do colocar a centralidade da questão racial nesse debate, né? Então, a juventude negra viva. Isso não impede, claro, né, de fazer construções transversais, universais, tal, mas no Brasil de hoje é fundamental ter políticas que combatam, né, abertamente essa política racista, genocida que a gente vê. Tamires, muito disso tudo vai ter que passar pelas polícias estaduais, que estão na mão dos governadores dos estados, né? E aqui, né, cabe um parênteses. Muitos desses governadores não estão dispostos a fazer alterações na segurança pública. E se forem fazer, estão propondo mecanismos que são mais autoritários ainda do que os atuais, né? Endurecimento, rota na rua, aquele discurso que a gente bem conhece. Como é que vai ser, né, construir uma política pública em nível federal com essa resistência, essa cultura, né, que está introjetada tanto nas polícias, naqueles que atuam na ponta, como também nas direções dessas polícias, a partir dos secretários de segurança pública estaduais e de governadores. Que, olha, com esse discurso. Sim. Aqui em São Paulo, inclusive, a gente vai ter um problema grave, né, em relação a isso, que é um cara que falou que para um policial ser policial ele tem que ter pelo menos 3 homicídios, né, na carreira. Então, esse vai ser, acho, um dos principais desafios, e de fato foi, inclusive, parte de um dos principais desafios do Pronasce. É por isso, inclusive, que existe o Pronasce, ele, para ser implementado, existem alguns territórios que são prioritários, né? Não dá para a gente tentar, nos mais de 5 mil dos mais 5 mil municípios de uma vez, implementar o programa, porque até numa perspectiva de equipe é impossível fazer isso. Então, tem alguns focos, alguns municípios, né, onde a letalidade policial é maior. O que eu acho que dá para fazer, e aí com base na experiência que eu tive em Diadema, assim, existem formas de diálogo com os agentes de segurança para construir política preventiva com base em algumas questões que envolvem eles, assim. Então, falar sobre, por exemplo, aqui em São Paulo, o próprio Tarcísio, durante a campanha, ele bateu muito na questão das body cams, né, das câmeras nos uniformes dos policiais. Mas as câmeras são equipamentos que a própria corporação policial defende, em especial os comandantes, né, quem está no comando. Então, por exemplo, as câmeras policiais, elas são uma forma que envolve, né, uma discussão em relação ao Pronasce, que a gente pode pegar, que reduz a letalidade, o que aconteceu aqui em São Paulo nesse último ano, desde que as câmeras começaram a ser adotadas, reduziu assim drasticamente, mais de 50%, o índice de letalidade em relação aos policiais foi diminuído depois do uso de câmeras, e é uma medida que é apoiada pela corporação, pelo comando, né? Então, dá para a gente tentar construir algumas ações que envolvem prevenção, que os agentes de segurança defendem e que tem um resultado na prática em relação à diminuição.
A questão da formação também. Acho que cada vez mais esse debate da formação, direitos humanos, a questão racial, tem ganhado força. Mas aí é isso, precisa ver como essa formação é dada, qual é o espaço, porque um dos pontos, por exemplo, né, de críticas que fizeram em relação ao PRONASSE foi que parte das formações que aconteciam eram online e aí não tinha um controle assim, né, de se está fazendo, se não está fazendo, se está prestando atenção, se de fato está absorvendo isso. Então, tentar construir alguma discussão, tem dentro do Ministério da Justiça o gabinete de ensino, né? Então, fazer uma articulação com o comando estadual. É isso, assim, eu acho que a gente precisa pensar ações que interseccionam, assim, né? Que plano de saúde mental para os agentes de segurança, que eu acho que é um dos principais, é uma das coisas que mais baixa na minha cabeça, porque foi uma das coisas que eu me deparei em Diadema que mais faziam falta. Tentar fazer uma articulação com o Ministério do Trabalho, da Saúde, da Segurança, junto com os estados e municípios, para que tenha isso nos espaços. E sempre nessa narrativa de que está relacionado a uma valorização do trabalho dos agentes, né? Enfim, é um desafio, vai. Aí, isso numa perspectiva de governo, né? E aí a outra perspectiva é movimento social, por isso que eu estou dialogando, porque aí precisa ter um enfrentamento do movimento social em relação ao governo para garantir que essas políticas sejam implementadas. E aí é um movimento que o governo federal não consegue fazer, mas que o movimento social pode, deve e já faz. Né? Então, por isso que também é uma coisa que eu acho legal do PRONASSE, é isso, assim, a segurança com cidadania é para além de pensar a garantia de direitos, né, o acesso às políticas como um todo, mas é também entender que a sociedade civil, o movimento social organizado, também fazem parte, tem um papel fundamental na construção da segurança no nosso país. Assim, aí é nesse sentido também tentar dialogar com os agentes, né, com os movimentos sociais, para forçar os municípios e os estados em que tenham algum tipo de resistência. E nessa questão que você tinha falado das mulheres, vai ter uma articulação forte, porque agora a gente viu o número, bateu recordes, né, de feminicídios em 2022, uma coisa assim absurda, né? Como que vocês pensam também nessa questão de trabalhar junto com o Ministério da Mulher, né? Exato, tem uma discussão sobre a construção de um plano de enfrentamento à violência contra a mulher, e uma coisa que para mim é muito, muito forte, porque eu acompanhei de perto também em Diadema, é a questão do trabalho da Patrulha Maria da Penha, né? Patrulha Maria da Penha, Guardia Maria da Penha, porque hoje no Brasil a gente tem uma questão é o seguinte, quando uma mulher sofre uma situação de violência, muitas vezes é difícil entender que está numa situação de violência doméstica, né? Então, tem vários tipos, tem a violência física, mas tem a psicológica, tem a moral, tem a sexual, tem a patrimonial, e a gente não tem acesso a isso. E o Brasil, por ser um país em que um patriarcado, enfim, o machismo é estrutural, a gente acaba muitas vezes relevando essas violências, não entendendo. E aí, se você entende, estou em relacionamento abusivo, estou sofrendo uma violência, vou denunciar, vai na delegacia, existe um processo de revitimização, de questionar, mas você vai denunciar o pai dos seus filhos, mas foi a primeira vez que você apanhou, enfim, diversas ações que são absurdas. Consegue passar por isso, abre o boletim de ocorrência, tem acesso a um juiz, consegue uma medida protetiva. Ao conseguir a medida protetiva é um pedaço de papel, numa cidade em que não tem Maria da Penha, porque não tem nenhum acompanhamento. E, aí e lá em Diadema eu vi, tem medidas que são de 3 metros. 3 metros. 3 metros? Como assim? Não pode... 3 metros. Tem medida protetiva que é de 3 metros. Que é por exemplo, um caso de que o agressor, ele mora no mesmo quintal, não é afastado da casa, e aí a medida é só de 3 metros, que ele não pode chegar a pé. 3 metros não é nada. Então, a Patrulha Maria da Penha, ou Guardiã Maria da Penha, dependendo de onde for, ela cumpre esse papel de fazer um acompanhamento da medida protetiva, de garantir que, de fato, essa mulher ela esteja sendo acompanhada, que, de fato, essa medida protetiva ela tem algum efeito prático e garante muito a redução, porque só em Diadema, no ano passado, em um ano de trabalho, tiveram mais de 7 prisões em flagrante por descumprimento da medida protetiva. Foram feitos mais de 60, se eu não me engano, boletim de ocorrência em relação também a descumprimento.
E aí, quando o agressor ele percebe que a mulher ela está sendo acompanhada, que de fato não é só um pedaço de papel que não tem nenhum processo, que ele pode, né, que a medida de fato leva à prisão, porque também tem uma coisa, né, tem muita gente que acha que a medida protetiva não é nada, né, que não, o descumprimento dela não vai acontecer nada, e aí isso vai acarretando a mais violência, aumento do ciclo, né, da violência, a explosão acontecendo cada vez mais rápido, e em algum momento a explosão ela vira o feminicídio. Então, eu acho que uma das medidas, né, porque aí são várias ações que precisam ser construídas, mas uma delas, na minha visão, é a construção, né, a articulação de patrulhas, Guardiã, Maria da Penha, nos municípios, enfim, nos estados. E aí eu acho que nos municípios que tem Guarda Civil Municipal, seja feita pela GCM, porque a GCM ela faz parte de uma lógica de policiamento que é preventivo, porque a segurança pública, numa perspectiva do município, é essa, né? A responsabilidade do município em relação à segurança é a prevenção. Então, a GCM ela é formada, voltada para isso, é um policiamento comunitário, né? É diferenciado em relação à polícia militar. Então, eu acho que nos municípios que tem GCM, a patrulha precisa ser conduzida pela GCM. Nos que não tem, porque nem todos os municípios do país têm GCM, aí faz uma discussão, uma articulação com a polícia militar, porque aí não tem muito bem, não tem o que fazer, né? E tem várias patrulhas na Bahia que são referências, por exemplo, que são da Polícia Militar e que são referências em relação ao atendimento, acompanhamento e tudo mais. Aliás, vocês viram a secretária da Mulher do Tarcísio disse que o feminismo é a sucursal do inferno. Horrível, né? Eu queria destacar um aspecto. Eu acho que a Tamires trouxe um elemento que eu acho que é crucial, e analisando, inclusive, daquilo que a gente precisa aprimorar do que foi a primeira experiência dos governos do Lula e petistas como um todo, que é justamente como a gente construir um lastro social que nos permita, né, ter figuras importantes, né, em postos chaves institucionais, mas sem perder uma capacidade de atuação enquanto movimento social, entendendo, inclusive, o tamanho da disputa que nós vamos ter que cravar na sociedade no próximo período, né? E nesse sentido, eu tenho amadurecido muito, conversado muito com o professor Denis de Oliveira, um pouco de uma agenda que eu acho que é fundamental, que nós, enquanto movimento social negro e conjunto de outros movimentos sociais, vamos precisar um pouco pressionar e ajudar a disputar o governo para uma perspectiva mais para o nosso lado, digamos assim, né? Acho que o Tarso Genro falou algumas coisas importantes aqui, né, na entrevista anterior, que vão um pouco na linha do que a gente tem colocado. Eu destaco, assim, pelo menos 3 dimensões que eu acho fundamentais, Tamires, principalmente para a nossa discussão no campo racial. Eu acho que tem uma dimensão que ela é emergencial, né? Então, o nosso povo hoje está com fome, nosso povo, né, tá sem emprego, né? Então, acho que tem esse debate em torno da PEC, inclusive a gente fez até um manifesto em apoio à PEC, né, dizendo a importância, né, dessa disputa do sentido do orçamento, né, de acabar com esse escândalo que é o teto de gastos, etc. Então, acho que tem uma dimensão emergencial. Eu acho que tem uma dimensão que é geracional, né? Então, o debate sobre a política de cotas, o debate sobre a educação pública, né? São políticas públicas que ela não tem um efeito apenas emergencial ou conjuntural, ela tem efeitos de curto, médio e longo prazo, né? A gente vê o quanto que o acesso à universidade, né? E tanto eu como a Tamires somos dessa geração, né? Do ProUni, do FIES, das cotas, o quanto isso quebra, né? Um ciclo geracional, né? Das nossas famílias, o quanto que isso produz, inclusive, uma mobilidade social para um conjunto da população. Então, é fundamental a gente pensar, e a gente tem um déficit educacional aí gigante que vai ficar com a pandemia, com todos os desmandos, né? Então, parte da nossa juventude não consegue nem nem concluir o ensino médio, que dirá acessar a universidade. Então, esse vai ser um desafio grande. E um terceiro aspecto, que aí eu acho que dialoga muito com
com a segurança pública, com todo esse debate que a gente está fazendo aqui, que é a dimensão estrutural, né? Então, nós precisamos incidir, claro que a gente sabe que, né, só o governo Lula não dará conta disso, mas nós vamos precisar incidir para mudanças estruturais do caráter do Estado brasileiro, né? O próprio Silvio já debate isso há muito tempo, né? Enfim, que é como pensar, né, uma revisão do sistema de justiça, né, de toda, né, não só da segurança pública, mas toda essa estrutura do sistema de justiça brasileiro, como pensar um programa como esse de uma segurança pública cidadã, né? Então pensar mudanças estruturais, né, do próprio caráter do Estado, né, que de fato promova mudanças mais gerais, né? Então a gente tem tentado pensar um pouco como construir uma agenda, inclusive pressionando, fazendo uma análise do que está lá no Congresso, tanto contra quanto pró, né? E o quanto que a gente também vai precisar incidir no próprio governo. Então, eu queria que a Tamires comentasse um pouco sobre isso, né? Que eu acho que tem um dos desafios nossos vai ser essa disputa de agenda e vamos precisar ter mobilização social para que as coisas ocorram, né? Não vai ser só o governo por si que vai dar conta, né? Aproveitando já, a Tamires pode fazer o encerramento. Eu sei que ela tem um outro compromisso depois, ela já me disse antes, né? Então, fica à vontade, Tamires, aí já para emendar com sua fala final. Esse é um governo de coalizão, né? Eu tenho falado isso com algumas pessoas, inclusive, porque a gente vai começando a ter essa montagem, né? Algumas indicações em algumas áreas, e tem vários questionamentos. É um governo de coalizão, é um governo de disputa, é um governo de frente ampla, não é um governo de esquerda. É um governo de frente ampla, né? A frente ampla que ganhou isso. Agora, o presidente Lula é de esquerda, o PT é um partido de esquerda, grande parte dos partidos que fazem parte, né, dessa frente ampla são de esquerda. Os movimentos sociais populares tiveram um papel fundamental também para a eleição e para a garantia da vitória e a resistência que aconteceu durante esse processo, que são movimentos que são de esquerda. E aí, para mim, o papel dos movimentos sociais populares nesses próximos 4 anos é fundamental, tanto numa perspectiva assim, de garantir sustentação ao governo, porque isso que aconteceu na semana passada em relação, por exemplo, à votação da PEC, já deu um sinal do que vai ser esse Congresso. O Congresso que foi eleito é um Congresso conservador. A gente não conseguiu eleger uma maioria de uma bancada de esquerda no Congresso Nacional. Isso significa disputa de interesses vários nesse processo. E aí, se a gente tem uma sociedade civil, movimento civil organizado, que vai e faz pressão nos estados, lá em Brasília, é um cenário, né, que está fortalecido, que está dialogando, e aí eu acho que um papel nosso, isso também é uma coisa que eu tenho comentado, assim, em 4 anos Bolsonaro conseguiu manter e organizar uma direita orgânica e popular. A gente vai estar em um governo de frente ampla, que é de um presidente que é de esquerda, que foi eleito por parte dos movimentos sociais, mas pela primeira vez, na minha visão, e aí é isso, eu sou jovem, pode ser que antes isso tenha acontecido, mas pelo menos a primeira vez, enquanto eu estou, né, nessa minha trajetória de vida, a gente vai ter uma direita orgânica e popular na oposição. E aí, por conta disso, o movimento social organizado tem um papel fundamental de expandir, né, essa nossa articulação em trabalho nas periferias, né, nas camadas mais populares, fazer uma disputa que é ideológica também, que é política ideológica, que precisa ser feita, né, no nosso país, para, garantir a sustentação que o governo vai precisar nesses próximos 4 anos, e para 2, puxar para a esquerda quando for preciso, puxar para a esquerda, cobrar quando for preciso. E aí eu adoro, porque o Lula já falou isso ontem, ele falou, olha, tem que cobrar, eu não quero puxar saco, eu não quero tapinha nas costas, tem que cobrar, tem que ir para cima, porque se vocês não cobrarem, a gente não vai ter também essa dimensão, assim, então, e é por isso que eu falei, assim, uma das primeiras conversas que eu quero fazer são com lideranças de movimentos sociais populares, com o movimento negro, porque eu sei também que na articulação do PRONASSE, pensar essa lógica de segurança pública com cidadania é contra-hegemônico no Brasil.
Né? O governo Bolsonaro construiu essa ideia de que a segurança ela se constrói armando a população, com a violência, essa lógica do bandido bom, bandido morto. É isso que está pairando, né, na sociedade. É essa ideia de segurança, que é a rota na rua, armando a população, é com mais violência que vai resolver. Então, a implementação desse programa, né, na minha visão, também passa por uma disputa de consciência de concepção do que é segurança pública no Brasil, o que de fato traz segurança, né, sobre como a garantia de direitos, como o combate à desigualdade, como o acesso à educação, à moradia, a emprego também está relacionado à segurança, e isso precisa ser feito, né, em articulação também com o movimento, com a sociedade civil organizada. Porque se a gente não faz essa disputa também de concepção, não adianta fazer política. Porque esse foi um dos erros também dos governos Lula e Dilma, né? A gente consegue o ProUni, consegue as cotas, o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, sem fazer uma disputa sobre o que essa política pública significa, sobre qual que é o projeto político de sociedade que está por trás disso. E eu acho que essa é uma questão, é uma pegada que a gente precisa mudar, né? Precisa explicar, precisa ter um conceito político do que significa esse programa, por que isso está sendo implementado, por que é importante ter Bolsa Família, por que é importante ter Minha Casa Minha Vida, por que é importante as cotas, o ProUni, né, garantir acesso para a juventude da periferia, a juventude negra na universidade, como que isso transforma a população, por que é importante retomar o PRONASSE e ter ações nos territórios voltadas para a prevenção, e como os agentes de segurança pública também têm um papel nisso, né? Eles não são inimigos nesse processo, eles podem ser parceiros na construção dessa segurança com cidadania, assim, né? E aí isso é uma disputa que eu estou muito empolgada para fazer, que eu sei que vai ser um puta de um desafio, por isso que eu estou dialogando com um monte de gente, porque eu sei que sozinho não se faz absolutamente nada nesse processo, e aí fico muito feliz que o Dino, ministro da Segurança e Justiça no país, porque o Dino é um puta quadro, assim, incrível, eu acompanhei algumas reuniões com ele na transição, que eu fiquei assim, é isso, assim, sabe, é essa linha, bora lá. E eu espero contar com vocês também para a construção disso. Assim. Então, gratidão aí também, feliz, vamos conversando. Um bom Natal, né? Feliz Natal. Feliz Natal para todos, Jingle Bell. Mais festas como a de ontem, o ano que vem, né? Era para mim ter ido nessa festa também, viu? Olha aí. Do lançamento. Perdeu. Perdi a festa. Valeu, meu irmão. Valeu, Juninho. Valeu, Tamires. Sucesso em 2023 nessa Gente, um beijo grande. Obrigado pelo espaço. De novo aqui. Campo de Terra, Campo da Vida, lançado ontem da editora Dandara, desse cara que está aí, o Juninho, um batalhador, Juscelino, né? Joselício Júnior, o Juninho. Aê! Valeu, Juninho. Obrigado, viu? Sempre estou na audiência aqui. Eu estou ligado. Agora vem mais aqui desse lado também. Legal, estou à disposição. Uma boa virada de ano. Não vou poder estar lá em Brasília com vocês, mas vou estar aqui acompanhando pela fora a cobertura. Valeu, Obrigada, Juninho. Tudo de bom, irmão. Valeu.